O mundo é repleto de segredos e mistérios. Alguns deles nunca descobriremos em vida devido à limitação tecnológica. Já outros são impossibilitados por influências de poderes e indivíduos que estão acima de pessoas comuns como nós. Entretanto, isso nunca foi um empecilho para a humanidade. Sempre demos um jeito de ir atrás desses segredos, pois a curiosidade é o que nos move. Não é à toa que existem canais como o meu, que criam conteúdo na intenção de entender e compartilhar esses mistérios. E seguindo essa mesma lógica, eu vim apresentar um caso muito curioso, onde um homem, tomado pelo desejo de descobrir esses segredos, acabou desaparecendo. E o pior, deixando mais perguntas do que respostas. Eu sou o Mistério, e hoje no Mundo Incomum, vamos destrinchar o caso de Kenny Vitt. Kenneth Lee Vitt, ou apenas Kenny, era um homem de 47 anos, nascido no condado de Clark, em Las Vegas. Ele era um solo hiker, um termo para quem realiza viagens em áreas isoladas de forma independente. E de acordo com amigos próximos, Kenny era muito experiente no que fazia. As áreas onde ele mais costumava explorar eram os desertos de Mojave e Great Basin, localizados em Nevada e Califórnia. E apesar de ter a companhia de amigos ou de sua namorada de vez em quando, Kenneth gostava de realizar essas viagens sozinho. Uma atitude que o destacava dos demais era o fato de Kenny fazer as viagens com o mínimo de recursos, sem o uso de bússolas, GPS ou mapas, pois acreditava que essas limitações deixavam suas viagens com cara de aventuras, o que alguns de seus companheiros consideravam imprudente de sua parte, pois sentiam que Kenny brincava demais com a sorte, apesar de suas habilidades notáveis. E essa preocupação não era à toa. Além das viagens realizadas serem muito longas, durando cerca de 10 a 15 horas, Kenny sempre as finalizava muito debilitado, precisando descansar por dias até se recuperar. E algumas vezes já apresentou um estado próximo à desnutrição. Em 2014, ele era muito ativo no YouTube em canais do nicho de solo hickers, em uma conta chamada Snake Bitten D. Kenny estava sempre comentando e conversando com outros usuários sobre viagens, descobertas e experiências vividas em campo. E nesse hábito, nós encontramos o momento exato onde o mistério por trás deste homem se iniciou. Um comentário feito por ele em um vídeo, onde o filho de um técnico da Área 51 falava como era a sua vida. Isso não é nada. Eu sou um caminhante de longas distâncias. Uma vez, durante uma das minhas trilhas perto da base da Força Aérea de Nelis, encontrei uma caverna escondida. A entrada da caverna tinha o formato de um M maiúsculo perfeito. Sempre entro em toda caverna que encontro, mas quando comecei a entrar nessa em particular, meu corpo inteiro começou a vibrar. Quanto mais eu me aproximava da entrada, pior a vibração ficava. De repente, fiquei muito assustado e saí correndo de lá. Aquilo foi uma das coisas mais estranhas que já aconteceram comigo. Uma caverna misteriosa próxima à Área 51. A descrição de uma entrada com formato antinatural. E uma vibração estranha que tomava conta do corpo de quem se aproximava. Rapidamente, muitos usuários demonstraram interesse no comentário de Kenny, perguntando se ele se lembrava da localização da caverna, se haviam imagens, qualquer mínima informação ou registro. Porém, sua resposta negativa frustrou muitos dos interessados, os fazendo acreditar que tudo não passava de invenção. Ainda assim, outras pessoas acreditaram, e em um comentário em específico, um usuário implorou para que ele não voltasse a tal caverna, afirmando que ele não sairia de lá se a adentrasse, porém não informou o porquê. E tirando esse caso isolado, todos os outros comentários incentivaram Kenny a voltar e registrar a tal caverna. E depois de muita insistência, um vídeo surge no canal de Kenny, com o título M Cave Hike. Well, here I am. O vídeo era um prelúdio de uma saga de buscas que Kenny realizaria para encontrar a tal caverna. Como não se lembrava exatamente onde ela ficava, ele decidiu que iria registrar cada passo dado até a encontrar. Obviamente, como de costume, ele não levou muitos recursos, mas durante o vídeo ele enfatiza o fato de ter levado uma arma consigo, pois julgou que seria necessário. Porque apesar de Kenny já ter entrado em diversas cavernas, a Caverna M o assustava, dizendo ele ser a única que o fez se sentir assim. O vídeo em seu canal
mostra com cortes o período de um dia de busca, onde ele mostra diversos locais no deserto, convida espectadores para participar da busca com ele e também mostra algumas cavernas no caminho, mas nenhuma sendo a tal Caverna M. Em um dos trechos, ele diz que a caverna se encontra entre duas montanhas e que se não conseguisse encontrá-la nessa busca, retornaria mais vezes até obter êxito, entrando na caverna e registrando o que quer que estivesse lá. E com essa promessa, o vídeo termina. As pessoas que estavam acompanhando Kenny ficaram muito ansiosas, esperando o seu retorno em um próximo vídeo com mais informações. Mas para a infelicidade de muitos, um segundo vídeo nunca veio ao ar, e Kenny também nunca mais apareceu. Esse sumiço repentino levantou muitos questionamentos. Os que já não acreditavam em Kenny entenderam que tudo não passava de uma invenção, mas os que ainda acreditavam na existência da Caverna M continuaram comentando no vídeo, perguntando por que ele sumiu e se ele realmente tinha encontrado a tal caverna. Até que, após muito tempo de espera, uma atualização surgiu, mas ela não veio de Kenny, e sim de sua namorada. Eu não tinha percebido até hoje que havia comentários nesse vídeo da trilha. Eu sou a namorada do Kenny, mencionada no vídeo. Fizemos muitas trilhas maravilhosas juntos no deserto de Nevada. Muitas das trilhas tinham 8 ou 9 horas de duração e sempre tirávamos fotos lindas. Kenny saiu para uma trilha com pernoite nessa mesma região na segunda-feira, 10 de novembro. Hoje é 10 de dezembro. Ele não voltou quando era esperado e eu liguei para a central de pessoas desaparecidas. Eles estão procurando por ele e não o encontraram. Eu não quis remover esse vídeo maravilhoso. Eu fico me perguntando por que ele não respondeu. Por favor, fiquem tranquilos. Obrigada pela sugestão sobre o GPS. Eu conversei com ele antes sobre usar GPS por motivos de segurança. Ele simplesmente nunca parecia querer usar um. Ele amava estar sozinho no deserto e simplesmente encontrar seu próprio caminho. Eu estou lidando com a ausência física dele. Por favor, incentivem todos os trilheiros solitários que vocês conhecem a usar um GPS. Finalmente uma notícia sobre Kenny, porém não da forma que todos queriam. Como dito no comentário, ele saiu no dia 10 de novembro para uma nova busca, como de costume, levando o mínimo de equipamento possível. Mas, diferente das outras vezes, Sherion disse que ficou muito preocupada, pois Kenny havia falado que ficaria no deserto cerca de 2 dias. Ele não levou sua filmadora, o que também gerou muita estranheza, já que ele deixava claro o quanto queria documentar sua busca e também a caverna. Porém, 2 dias se passaram e Kenny não retornou. E temendo o pior, Sherion ligou para o serviço de busca a desaparecidos, que ainda estava o procurando quando ela fez o comentário no dia 10 de dezembro. Infelizmente, as buscas terminaram após alguns meses, quando manter as equipes engajadas no caso se tornou insustentável. Apesar de até hoje Kenny nunca ter sido encontrado, o seu carro foi encontrado próximo ao deserto de Nevada, indicando que ele realmente foi até o local, além do seu celular, que foi encontrado próximo a um poço de uma mina abandonada, a alguns metros de onde o carro estava, com a bateria quase completa e sem nenhum arquivo recente, como fotos ou vídeos, indicando pouco ou quase nenhum uso do aparelho. Essas informações fizeram com que surgissem diversas teorias para explicar o que aconteceu com Kenny, algumas mais pés no chão e outras muito mirabolantes. E no próximo segmento do vídeo eu irei falar 4 das teorias mais interessantes e também dizer qual delas eu mais acredito. A primeira teoria, para alguns, é a mais lógica e também uma das mais críveis. Como Kenny não levou quase nenhum suprimento consigo, muitos acreditaram que ele acabou morrendo devido à imprevisibilidade do deserto. Essa teoria tem diversas sugestões de como ele poderia ter morrido, desde hipotermia, ataque de animais selvagens e até mesmo entrar em uma caverna e ficar preso. Apesar do fator primordial que era a falta de recursos, outros pontos fazem com que essa teoria ganhe força. O primeiro era o hábito de Kenny caçar cobras para deixar que elas o picassem propositalmente, que pode ser confirmado por fotos e pelo nome do seu canal no YouTube, que eu não dei foco anteriormente para poder explicar melhor agora. Snake Bitten Deer, nos Estados Unidos, é um termo para se referenciar a esse hábito. Algumas pessoas teorizam que ele deu azar de ser picado por uma cobra que ele não identificou como venenosa, o que, apesar da alta possibilidade, não passa de uma especulação. Outro ponto é que durante as buscas encontraram uma caverna com desmoronamento recente, e como as áreas de busca não cobriam zonas de risco, não descartaram a possibilidade de Kenny ter ficado preso em uma caverna ou mina abandonada, morrendo ali mesmo.
Apesar de não haver muitas evidências que comprovem essa segunda teoria, ela não foi totalmente descartada. O local isolado, a exposição de Kenny na internet, fizeram com que acreditassem que ele foi assassinado, e o corpo desovado em algum local de difícil acesso. Entretanto, ela se enfraquece, pois é dito que Kenny tinha uma relação muito afetuosa com familiares e amigos, o que exclui a possível existência de inimigos, fazendo com que a investigação não corresse para esse lado. Agora, as teorias começam a tomar um pouco mais de corpo, ficando bem mais interessantes e criando novas indagações. Essa terceira diz que seu sumiço repentino se deu ao fato de ele ter encontrado a Caverna M, e lá ter visto algo que não deveria, assim fazendo com que ele precisasse ser silenciado. Vocês lembram daquele comentário lá do início, falando para Kenny não ir até a caverna pois se entrasse lá, não sairia? Muitos, inclusive Kenny, anteriormente o deram como um troll, que queria que Kenny sentisse medo e não fosse até o local. Porém, algumas pessoas pensaram, e se aquele usuário soubesse de algo que ele não poderia falar com detalhes, mas mesmo assim, tentou alertar sobre um possível perigo. Após juntarem algumas peças, como a proximidade da caverna com a base militar de Nelis, conhecida como Área 51, um rumor dizendo que Kenny deu de cara com a entrada para a base se tornou um dos principais assuntos na época. Além do misticismo por trás da Área 51, uma informação no comentário de Kenny sobre a primeira visita fez com que essa teoria fizesse muito barulho. A vibração que ele disse ter tomado conta do seu corpo, mais tarde foi conectada ao boato de um aparelho militar, cuja sua funcionalidade era fazer com que uma área ao redor dele vibrasse de forma muito intensa, o que poderia causar náuseas, enjoos e até mesmo desmaios. O que parece muito com o que ele sentiu ao entrar na caverna pela primeira vez. O que deu a entender que seu sumiço foi uma forma de grandes influências o impedirem de espalhar o que ele viu. E como não seria a primeira vez que pessoas sumiram em localidades próximas à Área 51, muitos entenderam esse como um final perfeito. Porém, ainda existe uma última teoria, sendo essa a que eu acredito fazer mais sentido, pois ela amarra diversas pontas soltas, que as outras teorias não conseguem e nem tentam explicar. Essa teoria descarta a possibilidade de o sumiço de Kenny ter sido um mero acidente, ou um encontro com um desconhecido, e abre espaço da ideia de que tudo foi um plano arquitetado para que ele tirasse a sua própria vida. E o que corrobora com essa especulação é o depoimento de Sherion, que revela muitas informações importantes. O primeiro ponto a ser citado é uma dívida que Kenny tinha com o banco, e o fato de ele estar desempregado, o que o fez começar a passar por muita dificuldade financeira. Alguns vídeos em seu canal também reforçam esse contexto, pois Kenny aparece tentando vender alguns itens, ideias e até mesmo a sua própria casa. E o vídeo em que ele tenta vender a sua casa é bem estranho, pois ele diz que o comprador teria que conviver com ele dentro da casa, como se ele fosse uma espécie de zelador. Fora isso, em outros comentários de Sherion, ela diz que Kenny estava passando por um processo depressivo, onde ele acreditava não ter conseguido sucesso financeiro em sua vida. Mas o que faz com que essa teoria ganhe força é o trauma que Kenny carregava. Quando ele tinha por volta de uns 20 anos, o seu pai cometeu e quem encontrou o corpo foi Kenny. Isso o deixou muito abalado, o que o fez realizar diversas sessões de terapia para lidar com o dano psicológico que ele sofreu. Fora o fato de Sherion já ter escutado falar que, se um dia pensasse em fazer isso consigo, realizaria de um modo que ninguém o encontrasse. E além de tudo isso, há um outro comentário de Sherion que dá mais alguns detalhes sobre como Kenny estava antes de sumir. Ela disse que o dinheiro da aposentadoria dele estava chegando ao fim, e que todos os negócios que ele tentou emplacar não deram retorno algum, o que fez com que ele tivesse muitos pensamentos que, de acordo com Sherion, ele chegou a falar para ela em certos momentos, e que ele só foi até o deserto porque cedeu a esses pensamentos. E mais uma outra informação importante é que diversas pesquisas sobre artigos referentes a sua foram encontrados em seu computador durante as investigações realizadas após seu desaparecimento. Assim como todas as outras teorias, essa também não teve nenhuma confirmação, já que o corpo de Kenny nunca foi encontrado. Entretanto, ela é uma das mais aceitas até hoje. E particularmente, para mim, essa é a que mais faz sentido, porque é onde tudo se encaixa, apesar de a Caverna M ter ficado de fora. O que me fez pensar que a tal caverna pode ter sido uma narrativa criada pela mente de Kenny, para justificar a escolha trágica que ele estava prestes a tomar.
caso até hoje não tem uma resposta absoluta, e essa tal Caverna M nunca foi encontrada. Entretanto, esse caso me fez pensar como vários outros mistérios estão escondidos em comentários e vídeos espalhados pelo YouTube, só esperando alguém cair de cabeça e revelar tudo que ele tem a esconder. Se você chegou até aqui, obviamente gostou do que viu. Então esse é o momento para deixar o seu like e se juntar ao canal para não perder nenhum dos vídeos que estão por vir. Se você tem alguma outra teoria sobre o caso, ou até mesmo uma sugestão para um outro vídeo, eu iria gostar muito que você deixasse ela nos comentários. Aqui eu me despeço. Um feliz ano novo a todos, eu sou o Mistério e esse foi mais um mergulho no mundo incomum.